Se uma tarefa pode ser realizada por uma máquina a um custo menor, é natural que as pessoas migrem para essa solução. Então, o que nos resta como humanos? A IA fará muitos empregos desaparecerem no futuro. As crianças de hoje estão recebendo uma quantidade de informações sem precedentes e a gente ainda utiliza os mesmos métodos para ensiná-las. Quanto mais eu penso nisso, mais eu sinto que a gente precisa promover uma mudança nisso. A era da IA não é mais uma promessa distante. Na verdade, ela já começou. Muitas pessoas têm medo da IA, então é natural que elas tentem evitá-la. Mas a verdade é que essa é provavelmente uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já inventou. Se você não utilizar essas ferramentas, dificilmente você vai conseguir competir com quem as utiliza. Então eu acredito que tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Primeiro, a gente precisa começar a ensinar o pensamento da IA o mais cedo possível. O pensamento em IA permitirá que os humanos consigam entender a diferença entre o próprio ser humano e a inteligência artificial. E a parte humana é a parte da inovação, é a parte que sai do 0 para o 1, de nada para construir alguma coisa. Isso é uma coisa que a inteligência artificial ainda não consegue fazer bem. A gente precisa se concentrar nisso. Existem 3 coisas muito importantes no pensamento em IA. A primeira coisa é que você precisa ter uma compreensão geral de como a IA funciona. No passado, a IA era basicamente composta por regras ou algoritmos específicos que escrevíamos no computador. Os humanos definiam essas regras. E agora a gente desenvolve diferentes algoritmos, principalmente algoritmos baseados em aprendizagem profunda e aprendizagem por reforço, analisando grandes quantidades de dados e aprendendo em cima disso. Isso ocorre porque a gente tem computadores cada vez mais poderosos, capazes de processar essa grande quantidade de informação. A segunda coisa é que a gente precisa desenvolver uma habilidade de entender a diferença entre a capacidade humana e a capacidade da IA ou da máquina. Por exemplo, há uma área da pesquisa científica conhecida como biologia estrutural. Cientistas nesse campo estudam a estrutura de uma proteína. Proteínas são uma das coisas mais importantes para toda criatura viva. E o mundo tem cerca de 100 a 200 milhões de proteínas. Nessa área da pesquisa, tem um monte de cientista focado em definir a estrutura dessas proteínas. Então, esse é um trabalho muito complexo e que leva muito tempo para conseguir. Então, a humanidade não conseguiu sozinha definir a estrutura de muitas proteínas. No entanto, o Google desenvolveu uma IA que nos últimos 2 anos conseguiu prever mais de 90% das estruturas de proteínas do mundo e colocou isso tudo disponível no banco de dados aberto. Então, trabalhos em que a IA consegue fazer, a gente precisa deixar para ela fazer e a gente precisa se concentrar na parte humana. A terceira coisa que a gente precisa entender é como trabalhar em conjunto com a IA. Como eu comentei, a gente precisa focar em ir do 0 ao 1, ou seja, criar alguma coisa que não existia antes. E isso a gente consegue fazer muito melhor com a ajuda da IA. As novas gerações precisam ser ensinadas sobre como inovar, como criar coisas, como resolver problemas que ainda não têm solução. Criatividade é algo realmente difícil ensinar e tem até algumas pessoas que pensam que nem é possível ensinar criatividade. Como que a gente faz então para ensinar as pessoas a serem criativas? Isso é algo que mudou com o Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia utilizada para ensinar as pessoas a fazerem inovações. Ela não vai te tornar uma pessoa mais criativa do que um Steve Jobs na vida, por exemplo, mas ela pode te deixar mais criativa do que você mesmo. Pensando nisso, o Design Thinking ele tem algumas etapas que você pode seguir. A primeira etapa é a empatia. Primeiro, você tem que entender para quem que você está inventando. Você está inventando algo para os seus pais ou para crianças que estão na escola? É muito importante que você entenda quais são as pessoas que vão usar aquilo que você está criando. A partir disso, você precisa se identificar com essas pessoas, principalmente com as emoções delas. Depois, a gente vai para a segunda etapa, que é chamada de definir. Muitas pessoas não têm o problema certo para começar. Então você precisa definir esse problema claramente para só aí partir para a terceira etapa. Durante a etapa de ideação, a gente vai usar técnicas como brainstorming para gerar uma grande quantidade de ideias e selecionar as que parecem mais interessantes. E então você vai receber feedback das pessoas que vão usar para entender qual que é a relevância de cada uma das ideias. Assim que você escolher as boas ideias, a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa da prototipação. Depois que você desenvolver um protótipo para validar aquela ideia, você volta para as pessoas que vão usar e você testa essa ideia e recebe mais feedbacks. Depois que fizer o protótipo, você vai para a quinta e última etapa, que é a parte de teste, para você validar se aquela ideia realmente funciona e se o problema que você pensou está sendo resolvido da maneira esperada. O feedback pode ser tanto bom quanto ruim, mas ele vai ser fundamental para você validar a sua ideia e saber se você precisa voltar para alguma etapa anterior ou se você pode seguir e aquilo realmente vai resolver o problema. Um exemplo muito clássico de problema definido da maneira errada
foi quando as pessoas tentaram resolver um problema de taxa de mortalidade muito alta, no caso mortalidade infantil, com pessoas no Nepal. Então a ideia que as pessoas tiveram foi de construir incubadoras muito poderosas para levar para os locais para tentar reduzir isso. No entanto, como é que você vai construir alguma coisa para as pessoas que estão no Nepal se você nunca foi para lá e não conhece a realidade dessas pessoas? Foi pensando nisso que um grupo de pessoas viajou até o Nepal para entender por que esse problema estava acontecendo. Para surpresa dessas pessoas, elas viram muitas incubadoras caras alocadas em centros médicos. Só que na verdade o problema é que as pessoas não sabiam como operar esses maquinários. Aí a gente percebe que o problema foi definido da forma errada. A partir disso, essas pessoas foram para as aldeias e conversaram com os agricultores. Os agricultores então falaram que eles realmente precisavam dessas incubadoras, mas não em centros médicos. Eles precisavam delas na casa deles. Então esse grupo de pessoas desenvolveu um produto que funcionava como uma incubadora de bebês e era muito barato. Com isso, eles finalmente conseguiram resolver o problema. O problema foi definido da forma errada no início, então o processo de design thinking ajudou as pessoas a pensarem fora da caixa e a entenderem realmente como resolver aquilo que elas estavam se propondo. E como isso se relaciona com o mundo da inteligência artificial e com as questões que a gente está debatendo hoje? A primeira coisa é o ChatGPT, porque muitas pessoas estão surpresas em como uma inteligência artificial consegue conversar de uma maneira super natural. E ela também não apenas conversa com você, mas ela também pode gerar códigos para você. Parece que ele sabe muito e parece até que ele é mais inteligente do que as pessoas. Então isso surpreende muita gente. E com certeza ele vai mudar a educação, porque as crianças conseguem hoje em dia fazer um trabalho de um jeito super rápido usando o próprio ChatGPT. E com as versões mais novas do modelo, é quase impossível você descobrir se foi algo gerado pelo ChatGPT ou não. A única forma seria questionar essas crianças para saber se elas realmente aprenderam essa informação. Mas isso é algo que não acontece tanto nos modelos de ensino hoje em dia, principalmente nos modelos que a gente avalia as pessoas. E é por isso que a gente precisa pensar em como lidar com isso. Uma das formas, em vez da gente tentar bloquear o uso do ChatGPT em sala de aula, é incentivar a utilização e ter debate com os alunos sobre como eles se sentiram utilizando essa ferramenta ou quais foram as descobertas que eles tiveram com isso. É muito importante a gente entender que a própria informação que vem do ChatGPT é complicado você confiar 100% nela, porque o ChatGPT ele tenta imitar o máximo do ser humano e é possível ele cometer erros. É muito complicado a gente querer bloquear ou evitar o avanço na tecnologia. É uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos que é praticamente inevitável. Então o que a gente precisa entender é como isso vai impactar o nosso sistema e como a gente individualmente pode fazer parte de uma solução ou de alguma coisa num contexto muito maior. Eu, por exemplo, quero entender como o ChatGPT vai impactar o sistema educacional e como eu posso levar o meu lado humano para entender melhor isso. O meu objetivo final é entender qual que é o sistema de educação ideal para o futuro, porque a parte da educação é realmente importante. Ela tem um impacto profundo no futuro da próxima geração. E você, já parou para pensar onde você se encaixa nessa história e como você vai fazer para levar o seu lado humano e principalmente aplicar essas técnicas de design thinking para realmente mudar o futuro junto com a IA? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha.